Lendo aqui alguns pequenos parágrafos do livro Winnicott e Heidegger, Aproximações e Distanciamentos, e que poderia ser Winnicott, Heidegger e Yoga. No final eu falo o porquê desses parágrafos. Ser na solidão essencial. Winnicott, em um de seus artigos intitulados Fear of Breakdown, muito rico em questões relativas à continuidade do ser e à quebra da continuidade do ser, apresenta um argumento que é de grande complexidade, a saber, somente a partir da não existência pode a existência começar. O contexto no qual se encontra essa frase diz respeito à procura por uma não existência pessoal. Todavia, esse argumento poderia ser remetido às questões gerais do início do existir que estão presentes na teoria do amadurecimento pessoal. O problema é saber como se passa da não existência à existência, ou seja, do que não é para o que é. Como se passa do não ser para o início do ser? Qual o significado dessa sentença em Winnicott? Embora essas questões sejam complexas, uma resposta poderia ser aventada. A existência depende do cuidado e da confiabilidade provida pelo ambiente. Assim, é a presença e o cuidado providos pelo ambiente que permitem que um sentido de existência que ainda não estava estabelecido possa sair sendo conquistado. Winnicott ressalta que um estado entre o não ser e o ser precisa ser considerado nesse início do existir. Por isso segue a questão: qual é o estado do indivíduo humano quando o ser emerge do interior do não ser? Esse estado é o da solidão essencial, que só pode existir em condições de dependência máxima e não quer dizer ser sozinho. Desde esse momento, que não constitui nenhum ponto determinado desse início, é preciso pensar que o ser começa a existir como continuidade de ser. A existência se dá pelo sentido de continuidade de ser e ela não deve ser interrompida pelas possíveis intrusões do ambiente. O cuidado provido pelo ambiente, além de ser adaptativo às necessidades do bebê, também deve protegê-lo de qualquer interrupção do seu continuar a ser, já que, nesse início de dependência máxima, está totalmente indefeso. Winnicott aponta que o estado anterior ao da solidão é um estado de não estar vivo, unaliveness. Para ele, esse estado nos oferece o colorido sobre as ideias que se tem a respeito da morte, qual seja, de que existe um estado de não estar vivo cheio de paz. O estado de solidão essencial é característico do começar a existir. O estado de solidão existencial é característico do começar a existir humano, mas será esquecido com o passar do tempo. No entanto, por ser a marca do ser em seu início, o estado do qual o ser emerge, ele sempre será inerente à condição humana. E aqui o autor coloca uma citação do próprio Winnicott: com exceção do próprio início, não haverá jamais uma reprodução exata dessa solidão fundamental e inerente. Apesar disso, pela vida fora do indivíduo continua a haver uma solidão fundamental inerente e inalterável, junto à qual continua existindo a inconsciência das condições indispensáveis a esse estado de solidão. Desse modo, diferentemente do que pensava Freud, para Winnicott, o indivíduo emerge não do inorgânico, o indivíduo emerge não do inorgânico, mas da solidão. Essa linguajar de Winnicott não é tão característico da psicanálise, sai de uma tentativa de se incluir nas ciências naturalistas e se aproxima muito do linguajar existencial. E o ponto que me chama bastante atenção é que ele diz, citando aqui, não haverá jamais uma reprodução exata desta solidão fundamental e inerente. Talvez o budismo e algumas tradições da yoga, principalmente um autor, se você quiser ir sapiar um pouquinho, Nisargadatta Maharaj, especificamente foi nele que eu pensei, mas poderia se falar em Ramana Maharshi, talvez em Babaji, Yogananda, enfim, diferentes tradições, Tartang Tulku, para trazer um pouco para o budismo, sobre essa questão dessa região do não ser que dá origem ao ser e da questão do se isso vai ser totalmente esquecido, se é possível recuperar essa experiência ou não. E principalmente, se é possível recuperar ela num estado adulto que não tenha mais o nível do desamparo físico e emocional que o bebê tem e quais seriam as implicações disso, abre margens aí para muitos leques e talvez sejam coisas que o Winnicott não tenha pensado em yoga, talvez tenha tido algumas referências existencialistas, mas que para quem está aí início de século 20, 21, tendo essas diferentes referências, Nisargadatta Maharaj e Winnicott, provavelmente um não conheceu o outro,
ou alguns meditadores, algumas tradições do budismo, tem algumas aproximações aí bastante férteis que aos poucos eu vou dando mais pitadas em próximos vídeos. Winnicott e Heidegger, aproximações e distanciamentos do autor Éder Soares Santos. Com a sombra aí eu venho trazendo de Nisargadatta Maharaj e de algumas tradições do yoga.